Bom dia, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos aqui para estudar o desenvolvimento da igreja do primeiro século e os problemas enfrentados ao combater as heresias do primeiro, segundo e terceiro século. Aliás, as heresias combatem a igreja e as doutrinas cristãs até os dias de hoje. Amém? Então, hoje vamos dar início a nova fase do canal Profetas do Último Século, onde eu disse que traríamos novos estudos, novos vídeos. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cabral Braga, sou presbítero das Assembleias de Deus e trago estudo teológico e estudo sobre as Escrituras aqui no canal. Amém? Hoje vamos dar início, então, com essa revista, então, do primeiro trimestre, em defesa da fé. Amém? Em defesa da fé cristã. E embaixo aqui está escrito: combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova roupagem ou aparência. Amém? Então, abrindo aqui a primeira lição, vamos ler então o texto áureo. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias aos pensamentos bíblicos que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Amém? Então, introdução aqui diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos, os primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e é a nossa responsabilidade na defesa da fé. Amém? Então, em outras palavras, heresias são tudo aquilo que não estão escritos nas Escrituras Sagradas. Amém? Heresias é tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos cristãos e aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Amém? Tópico 2 ali diz assim: o que é apologética? 1 Pedro 3,15: apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa. Resposta: o termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão em 1 Pedro 3,15 é a apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional e os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, apontando aceitavelmente Jesus.
portanto, aceitavelmente. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. A defesa de Pedro se refere a quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, a apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como a defesa de uma acusação tanto formal como informal. Amém? Então fica claro no primeiro capítulo da revista Em Defesa da Fé que as heresias foram um problema, como vamos ver logo adiante mais, a igreja do primeiro século. E que heresias, então, são tudo aquilo que não está escrito nas Escrituras ou que contraria a doutrina cristã e bíblica. Amém? Seguindo, então, na lição 4, lição 4, então. Vamos ler apenas a introdução, diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Mesmo sem conhecer essa teologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Amém? Então a Trindade não era reconhecida no primeiro século, porque não havia ainda o conceito de Trindade. E devido então aos judeus que não criam em novas explicações, novas doutrinas, a não ser na lei de Moisés. Então, pela lei de Moisés, Deus era um só. Então, a primeira igreja, que era formada por judeus e gentios, teve dificuldade, então, em reconhecer a Trindade. Pelo motivo de que a palavra Trindade não está escrito na Bíblia. Na verdade, a palavra Trindade não está escrito na Bíblia, mas o conceito está por toda a Bíblia. O conceito da Trindade aparece por toda a Bíblia. Deus sempre trabalha de três formas, ou num tripé, amém? Os exemplos são os três estados da matéria, ou da água, sólido, líquido e gasoso. Os três satélites, os três principais satélites do sistema solar é Terra, Sol e a Lua, amém? Sem esses três satélites naturais não haveria vida no planeta, amém? No cosmos, amém? E a tricotomia, que são as três partes do corpo, ou que formam o homem, o ser humano, ou seja, corpo, alma e espírito. Amém? Assim, as três partes da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então a palavra trindade ela não está escrita na Bíblia, mas o conceito da trindade está por toda a Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse. Amém? Lição 5, então, vamos fazer um grande resumo aqui hoje. Lição 5, então. Lição 5, então, diz assim, a introdução do plano de aula diz assim, a divindade de Cristo é revelada por toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 a.C., a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Jesus é Deus encarnado e veio como o prometido, cumprindo todas as Escrituras. Isso é uma verdade bíblica. Amém? A introdução, então, da lição, nos comentários, ele diz assim, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, ou seja, divindade. Amém? Essa palavra deidade se refere à divindade de Cristo. Aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Amém? Conosco conosco adveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos nele e que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Seguindo aqui, então. Aqui dá uma introdução, então, à heresia de Ário, então, no capítulo 5 dessa lição, amém? Diz assim na sinopse 2, Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria, amém? O arianismo e o concílio de Constantinopla, o arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Negando a divindade de Cristo, ensinava ele ser Jesus mais elevado dos seres criados. Todavia, não era Deus. Por este motivo, seria impropriamente referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Amém? Para fundamentar seus desvaneios doutrinários, buscava
desautorizar o Evangelho de João por ser o propósito dessa escritura. Justamente mostrar que Jesus era de fato Filho de Deus. Os ensinos de Árion foram condenados então no Concílio de Nicéia em 325 da Era Comum, o primeiro concílio ecumênico da história, convocado pelo imperador Constantino. Teve como objetivo solucionar os problemas que dividiam a cristandade, problemas esses causados pelo arianismo. Amém? Então, a lição 5 dá a introdução, então, das principais heresias enfrentadas nas igrejas, então, do primeiro, segundo, terceiro século. E a lição 5, então, se refere a Ário. Quem foi Ário, então? Ário, então, foi um monge religioso que viveu no século IV. Foi um grande presbítero da cidade de Alexandria, no norte do Egito. Um grande pregador e muito famoso, eloquente nas suas pregações, e tinha muitos discípulos, amém? Mas para Ário, Jesus era uma criatura perfeita, criado por Deus, mas não era Deus. Então, essa foi considerada a heresia de Ário, o arianismo, que vem do seu próprio nome, amém? A heresia de Ário deu muito trabalho, então, à igreja do terceiro século. Causou muita divisão, controvérsia para a igreja. A igreja, então, em resposta, convocou, então, e reagiu, realizando, então, o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio da história, então, chamado Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, amém? O Papa, então, autorizou e reuniu seus bispos, a mando de Constantino, o imperador Constantino, então, que agora era convertido ao cristianismo, para resolver, então, essa divisão e essa controvérsia que havia entre Ário e a sua tese e os cristãos fervorosos do primeiro século, amém? Que defendiam que Jesus Cristo, então, era Deus. Neste concílio, Ário, então, foi condenado e considerado herege. E neste concílio, então, a igreja deixou claro que Cristo é Deus e não criatura, porque quem é criado é criatura, mas Cristo foi gerado e não criado, gerado desde o Pai. Existe, e o Pai existe desde sempre, então, Cristo foi gerado junto com o Pai. Ou seja, Cristo não foi criado. Cristo é Deus. Não teve princípio e não teve fim. E não terá fim, amém? Aonde foi, então, inserido o credo E nesse concílio, então, de Nicéia, ficou decidido que Jesus, no credo, então, constantinopolitano, então, né? Ficou decidido, então, inserido no credo niceno constantinopolitano, o seguinte credo, então. Então, que Jesus é da substância do Pai, ou seja, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial com o Pai. Isso é da mesma substância do Pai, portanto, igual ao Pai. Então, no credo, então,
constantinopolitano, ficou então decidido que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, ou da mesma substância divina do Pai, eterno. Amém? Então, aqui a igreja, no concílio de 325 de Nicéia, deu por encerrada essa heresia de Ário, ou seja, o arianismo. Amém? O que mais tarde, então, foi, então, escrito e inserido no credo de Nicéia. Amém? Seguindo, então, a lição no capítulo 13, então, da mesma revista, lá no final, vamos ver outras duas grandes heresias que surgiram no primeiro século, então, da igreja, as principais heresias que Paulo ele teve que combater na sua época, na época do seu ministério. Então, essa heresia de Ário foi uma heresia do terceiro e quarto século, mas Paulo lá na igreja, no nascimento da igreja primitiva, no primeiro século, já combatia essas heresias e outras heresias. Amém? Seguindo aqui, então, texto áureo da lição 13, diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Verdade prática: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Amém? Leitura em classe, então, da lição 13 da mesma revista, Em Defesa da Fé. Diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é aprovada para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém.
Introdução aqui dos comentários, então. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas na falta de quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras, amém? Diante das heresias, então, diante das heresias é preciso perseverança, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. A expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Amém? Então, as duas principais heresias que Paulo combateu na sua época, ou seja, no primeiro e começo do segundo século, foi o gnosticismo e o judaísmo, também conhecido como o ebionismo ou judaizantes. Amém? O gnosticismo vem da palavra gnose, que vem do grego, significa conhecimento. Então, para os gnósticos, a salvação ela vinha pelo conhecimento. Vinha pelo conhecimento trazido por Jesus Cristo e não pela sua obra redentora no Calvário, amém? Pelo seu sacrifício. E Paulo, nas cartas aos Gálatas, diz então que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. E então é um falso conhecimento achar que se adquire a salvação apenas pelo conhecimento e não pelo perdão em Cristo e pelo batismo do arrependimento, amém? Então os gnósticos, então, eles afirmavam, eles defendiam essa doutrina que a salvação era adquirida pelo conhecimento e não pela obra redentora de Cristo, amém? E Paulo teve que combater fortemente essa heresia dos gnósticos do primeiro século, amém? A outra heresia combatida por Paulo era o judaísmo, ou o judaizante, aqueles judeus que não aceitavam novas interpretações ou novas doutrinas, a não ser a lei de Moisés. Para eles, a salvação, ou seja, para os judaizantes, para os judeus, então, a salvação se dava pelas obras da lei, por guardar os sábados, pelos sacrifícios de animais, pelas festas das luas novas e as outras festas judaicas. Então se dava em guardar a lei. E Paulo teve que, então, combater também essa heresia apregoada pelos judeus, que
a salvação, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Cristo cumpriu, então, todas as obras da lei. E em Efésios 2:1, então, diz que a salvação vem pela graça, e é dom de Deus. A salvação, então, não vem pelo mérito do homem, não estava mais em guardar a lei, os conceitos da lei, mas em guardar, mas no sacrifício perfeito de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo cumpriu toda a lei, o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. E Paulo combateu então fortemente então essas duas doutrinas da primeira igreja do primeiro século, amém? Da igreja do primeiro século, então, combateu fortemente o judaísmo e o ebionismo, ou seja, os judeus que insistiam, então, que ainda se devia guardar a lei, todos os pontos da lei, e Paulo, então, explica que o sacrifício de Cristo foi perfeito, cumprindo toda a lei, e que a salvação agora, então, ela é de graça, como está em Efésios 2:1. Amém? Então, damos aqui, então, apenas uma introdução à heresia do gnosticismo e do ebionismo, que é o judaísmo excessivo. Mas, então, traremos um estudo mais completo sobre o gnosticismo em outro vídeo, para não deixar, então, esse vídeo muito longo. Completamos aqui, então, encerramos aqui, concluímos a lição. Fizemos apenas um resumo, um grande resumo da revista do primeiro trimestre, Em Defesa da Fé, amém? Da revista bíblica dominical do primeiro trimestre, amém? Então, mais tarde, traremos um vídeo mais explicativo, mais longo, sobre essa heresia do gnosticismo e do ebionismo, amém? Esclarecendo pontos principais, então, que defendia essa doutrina do gnosticismo, amém? Fica aqui, então, o ensinamento e a conclusão da lição da revista da EBD em Defesa da Fé Cristã. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir e o quiser. Fiquem na paz. Amém.